Oi, oi, oi. Nada ainda, nada ainda, nada ainda. A gente tá tentando usar uma coisa que chama-se ciclone. E que conecta YouTube, Face, Instagram, tudo no mesmo tempo. Entrou no Face, palmas. No Instagram ainda não, Luca? Mas no Face já entrou. Face, ok. Eu não sei falar o nome, se é ciclone, ciclene. Face entrou, YouTube entrou. Como é? Aquela música, o batom tá ok, a não sei o que tá ok, YouTube tá ok, o Face tá ok, só falta o Instagram, né? E o Instagram, entrou? Gente, a gente tá... Boa noite, segunda-feira. Eu tô o quê? Como assim? Vamos lá. Segunda-feira é o dia da minha conversa com vocês. Aqui em casa a rotina ela mudou bastante, como a de todas as famílias, mas aqui em casa a gente se divide na cozinha, eu e o Duca. É claro que a gente tá cozinhando mais do que o normal, porque a gente tá ficando mais em casa, né? Faz parte do nosso trabalho viajar. Aí hoje eu tava terminando de fazer uma sopa que eu tô há horas tentando fazer. E pensei assim, vou ter que parar tudo por causa da live. Aí eu pensei, não, vou mudar os negócios da live pra lá, vou ficar conversando com o pessoal enquanto eu termino de fazer essa sopa, que eu não sei falar direito o nome, eu acho que é borscht, que chama uma sopa russa. Eu comi uma vez em São Petersburgo, uma sopa de beterraba, né? É bom pra quem gosta de beterraba e é bom pra... dizem que os russos era a sopa popular dele, né? Porque ela é uma sopa de beterraba, que é um tubérculo que sobrevive muito às condições climáticas, e verduras em geral, com caldo de carne, assim, né? Então ela é... E aqui no Rio Grande do Sul tá esfriando. Mas vamos lá. Segunda-feira a gente decidiu então que vai ser o dia de uma conversa minha com vocês, pra gente passar um pouco a limpo a semana, as perspectivas, as impressões, as opiniões, já que nos outros dias eu acabo construindo lives, conversas com outras pessoas e acabo dando pouco a minha opinião, né? Mas estimulando que os nossos convidados falem, interajam com vocês, respondam as perguntas. A gente está vivendo uma semana difícil, né, galera? Semana passada foi uma semana muito intensa. A gente teve um dia de uma nova etapa de uma crise política muito aguda, que é a crise que se estabeleceu entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. É óbvio, né? Eles são farinha de um mesmo saco, fruto do golpe de 2016, legitimado por setores mais amplos que foram aos poucos se dando conta do que construíam. Nenhum de nós carrega nenhuma ingenuidade com relação a quem é Moro, o que Moro representa, mas eu acho que a gente não pode perder o foco. E o foco dessa crise são as razões que levaram Sérgio Moro a sair do Ministério da Justiça. Ou seja, se é uma briga entre eles e eles são farinha de um mesmo saco, existe algo que preocupa e muito aqueles que defendem o Brasil, que são as denúncias de Sérgio Moro com relação à interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Por que Jair Bolsonaro quer comandar, hegemonizar, indicar, substituir o superintendente-geral da Polícia Federal depois de um esforço anterior para substituir o superintendente do estado do Rio de Janeiro? Então é evidente, né? A razão mais gritante, aquela que todos nós imediatamente trabalhamos, são as razões vinculadas às investigações que versam sobre o presidente e sobre os seus filhos. Então, o tema da fake news, que vocês sabem que eu trabalho com o Instituto Se Fosse Você há muito tempo, quem financia a baixaria, né, quem comanda, quem distribui, quem faz com que no Brasil inteiro, ao mesmo tempo, as notícias fraudulentas, né, que destroem pessoas, que conseguiram hegemonizar determinadas opiniões falsas, de onde sai? Então tem relação com isso, tem relação com... Tá dando certo. Tem relação com o inquérito que envolve Flávio Bolsonaro, com as chamadas rachadinhas com a milícia do Rio de Janeiro, mas na minha interpretação nós também devemos atentar para outros perigos. Quais são eles? Sobretudo aqueles de transformar a Polícia Federal numa polícia política para perseguir os adversários.
Quando a deputada, nunca sei o nome dela, aquela que também distribui muita fake news, diz para se defender que eles queriam, na verdade, saber como andavam determinados inquéritos, porque esses inquéritos dizem respeito ao trabalho parlamentar, ignorando completamente qual é o trabalho parlamentar. Essa deputada deixa claro que eles querem saber, por exemplo, sobre o presidente da Câmara, né? Ela chega a escrever isso numa mensagem para Sérgio Moro. Por que eles queriam saber? Para pressionar, para ameaçar, para perseguir? Então, atenção, acho que o centro da nossa pauta política é garantir investigações sobre o que diz Sérgio Moro, né? Contra Bolsonaro e contra ele próprio, já que ele veio com aquele papinho de pensão, né? Pensão vitalícia para os seus familiares e tal. Até imaginei que a mulher dele também trabalhasse, né? É o que eu sempre soube, que ela também advogava. Teve até algumas denúncias relacionadas a espaços que ela advogava, Parará Timbum, né? Procurem no Google que vocês vão encontrar. Mas, pois bem, então nós, o meu partido, o PCdoB, nós estamos nos esforçando muito para a construção de uma CPI em Brasília, né? Para que a gente possa apurar esse conjunto de denúncias que foram feitas, que foram tornadas públicas na sexta-feira. Foi sexta-feira, né, gente? Aquele dia, foi sexta ou foi quinta-feira? Aquele dia intenso, acho que foi quinta, né, que começou. Eu tô perdida no calendário porque todo dia é dia de trabalho, é dia de luta e é dia de crise. Por quê? Então vamos lá, vamos retomar. Briga entre eles, né? A gente sabe quem é Moro, a tentação é muito grande pra gente, nesse momento, desmascarar, né? Alguém que pra gente nunca usou máscara de herói. Mas pra mim, o centro é compreender as razões pelas quais Bolsonaro tenta interferir na Polícia Federal. E é por isso que nós estamos construindo uma CPI no Congresso Nacional, né? Para que a gente possa fazer com que as pessoas compreendam, com que os parlamentares joguem com as suas verdadeiras atribuições, que são distantes daquelas de perseguição desenhadas pela deputada Zambelli, acho que é o sobrenome dela, né? Acho que é Cláudia Zambelli, de São Paulo, né? Esse é o trabalho dos parlamentares: investigar, garantir que a população tenha conhecimento da veracidade das denúncias contra Jair Bolsonaro. Tudo isso enquanto corre também, suscitado pela Procuradoria-Geral da República, com relatoria do ministro Celso de Mello, uma ação bastante grave com relação a isso. Mas, gente, o que eu acho? Que, para além disso, tem um ditado popular que eu gosto muito e acho que também se aplica nesse caso, que nós precisamos trocar o pneu do carro com o carro andando. O que eu quero dizer com isso? Então tá, é luta política, é fora Bolsonaro, é CPI para investigar o que o Moro disse sobre ele próprio e sobre o Bolsonaro, é fazer com que a sociedade conheça, né, o que essa gangue representa para o nosso país. Ok, só que existe algo muito grave acontecendo no mundo e no nosso país. E isso se chama Covid-19, pandemia, coronavírus. Então, nós não podemos esquecer ou colocar em segundo plano aquilo que é o central, que é salvar a vida de milhares de brasileiras e brasileiros. Vejam bem, eu recebi agora, um pouco antes de me conectar com vocês, se eu sentar fica muito ruim, será? Vamos ver. Eu nunca cozinhei sentado. Tá ruim, Duca? Fica ruim o meu quadro assim? Ah, não tava assistindo, né? Pois bem. Onde eu tava? Bom, eu recebi antes de entrar na live alguns números que comparam a pandemia no Brasil com a China. Vejam bem. A China, né, quando fez o lockdown, tinha 25 mortes. Quando ela fez o lockdown, ou seja, isolamento total e radical. Mesmo assim, ela chegou a 4.000 mortos, como a gente bem sabe. O Brasil já tem hoje 4.543 mortos. Meus sentimentos a cada familiar, a cada amigo, a cada pessoa que conviveu com esses homens e mulheres nas suas vidas e que nesse momento vive o luto, né? Esse momento dificílimo que a gente atravessa. Então, são 4.543 óbitos, 338 a mais que ontem. A gente tem 66 mil casos confirmados.
E enquanto isso, o governo federal, com alguns governos estaduais, atenção, Rio Grande do Sul, relativizam o isolamento social. Quer dizer, vejam os números, gente. O governo federal havia prometido 14.100 respiradores, entregará 272. Nós não temos avanço na testagem da população. Então, para mim, enquanto a gente luta para denunciar Bolsonaro, para investigar Bolsonaro, nós precisamos manter o nosso foco naquilo que é central, salvar vidas. Nós precisamos garantir o isolamento, né? Garantir condições. Para que a gente está fazendo isolamento? Para garantir a recuperação, a construção de mais espaços de saúde pública, para que mais pessoas possam ser atendidas. Por isso que falam o platô, né, prorrogar a doença. Não é para deixar o caos por mais tempo, é para garantir que a gente se equipe, né? Então nós precisamos urgentemente dos respiradores, precisamos de testagem. Não há como relativizar isolamento social se nós não ampliarmos a testagem, ora bolas. Aqui no Rio Grande do Sul foi feito, ora bolas é muito velho, né? O presidente falou horas bolas, gente. Vamos lá. Aqui no Rio Grande do Sul está sendo feito um estudo epidemiológico comandado pela Universidade Federal de Pelotas, né? O reitor da Universidade Federal de Pelotas, eu fiz uma live com ele, acredito que vários de vocês viram. Pedro Alau, que é um grande amigo, um jovem reitor, fez 40 anos há poucos dias, né? Acho que é um dos reitores mais jovens da história do nosso país. O Pedro, além de ser reitor, ele é epidemiologista. A Federal de Pelotas, que é a universidade que meu pai deu aula até se aposentar, a Federal de Pelotas tem um dos maiores núcleos de epidemia do mundo, né? Lá trabalha, por exemplo, César Victor, o maior especialista em amamentação do mundo, né? O pesquisador brasileiro mais próximo de ganhar um prêmio Nobel, ganhou o prêmio Garnier no Canadá, que é o maior prêmio de saúde. Então é um núcleo de epidemia muito sólido. E eles averiguaram informações, né, que apontam no sentido da prorrogação do isolamento social. O que está fazendo o governo? Relativizando, pegando a pesquisa e trabalhando a seu bel prazer. Como bem disse o Pedrinho, o reitor, o povo não está sabendo comemorar o presente que recebeu pelo isolamento, né? Como é que a gente tem que comemorar? Garantindo isolamento, mas garantindo proteção social. Então, vamos lá. Trocar o pneu do carro com o carro lutando, enfrentar Bolsonaro, garantir CPI para investigar os crimes, avançar nessa luta de desmascarar esses que tentam destruir o nosso país, mas com foco em salvar vidas. Salvar vidas significa hoje mais equipamentos, mais testagem e proteção social para a gente garantir o isolamento das pessoas, né? Vamos lá, renda básica emergencial, conquista das oposições, como vocês bem sabem, né? Uma conquista que foi construída, o governo queria R$200, nós ampliamos para R$600. O governo criou um conjunto de impasses para não pagar a renda básica emergencial. Tá na cara, são centenas de mulheres, mães desesperadas. Gente, não começou ontem o isolamento, nós já estamos há mais de um mês com essa política de restringir circulação, de fechar estabelecimentos comerciais. Ora, quem não sabe, 42% da força de trabalho do nosso país vem da informalidade, que trabalha de manhã para comer de noite. Então era evidente, tanto que nós no Instituto já arrecadamos 30 toneladas de alimentos, que nós estamos há um mês fazendo isso. Era evidente que isso aconteceria. O que faz o governo? Cria burocracia. O que não fazem os governos municipais e estaduais? Busca ativa, cadastramento, centros de atendimento e referência social abertas. O que nós fizemos no PCdoB? Nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, hoje foi distribuída também para o ministro Celso de Mello relatar, alegando que a Câmara dos Deputados, quando criou a renda básica emergencial, não criou esse critério do CPF válido, né? Justamente porque a renda é emergencial e que, portanto, essa interpretação, agregar isso à lei, não é correto, né? Porque não está previsto no texto legal. Então, assim, gente, vamos lá. A gente entrou com uma DI para que não precise mais o CPF regularizado para ser paga a renda básica emergencial. Mas é só isso que tem para ser feito, gente? É só renda básica emergencial? Evidente que não. Eu vou falar da situação que eu acompanho, que é a minha cidade, a cidade que eu vivo, onde o meu instituto tem sede, onde eu comecei minha militância, onde eu fui vereadora, fui deputada estadual, representei, né, por 2 vezes na Câmara dos Deputados do Rio Grande do Sul e Porto Alegre.
Vamos lá. O prefeito de Porto Alegre hoje disse que Porto Alegre tem milhares de invisíveis, né? E que, portanto, eles precisam criar algum mecanismo, um cartão, né? Será criado provavelmente na semana passada, houve a reunião do programa, do Conselho de Merenda Escolar, e eles então aventaram a possibilidade de transferir esse recurso do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para as famílias das crianças. Ora, gente, evidente, grande iniciativa, parabéns ao prefeito municipal. Só que faz 40 dias que a gente está nessa situação, né? Será que levou 40 dias para perceber que existem os invisíveis na cidade administrada há mais de 3 anos por eles? Então vejam bem, a gente precisa pressionar, é a nossa pressão que faz eles descobrirem os invisíveis nas cidades, as pessoas que eles nunca enxergaram, que eles não tentam representar. É por isso que a gente não pode perder o foco do enfrentamento ao coronavírus e aos impactos na vida das pessoas, compreendem? Porque essas medidas não caem do céu, elas caem com a nossa ação militante, com a nossa luta para que os prefeitos enxerguem a importância da assistência social e da construção de outras políticas para além da renda básica emergencial. Eles têm a ver com a renda básica emergencial também, porque podem ajudar no cadastramento, no conjunto de informações, na abertura dos CRAS, dos Centros de Referente de Assistência Social, garantindo que os profissionais da assistência ajudem a essas pessoas se cadastrarem e garantam o repasse da renda básica. Mas, para além disso, medidas como essa, anunciada hoje, 40 dias depois, pela Prefeitura Municipal, de colocar, né, transferir os repasses do PNAE para um cartão, para que essas famílias possam comprar itens essenciais nos seus bairros, é fundamental. Vejam bem, nós, no Instituto Se Fosse Você, ainda bem que eu comecei a cozinhar sopa falando com vocês, senão eu não ia jantar ela hoje, viu? Porque tá demorando esse refogado inicial dela aqui. Mas nós no Instituto Se Fosse Você, hoje celebramos a marca de 30 toneladas de alimentos. Onde nós compramos esses alimentos? Majoritariamente em mini mercados de bairro. Para quê? Porque fazemos 2 movimentos, distribuímos naquele bairro e garantimos que aquele espaço siga aberto, né? Ajudamos a economia local. Então, percebam, o tempo que os governos demoram para enxergar os mais vulneráveis, chamados hoje de invisíveis pela administração municipal de Porto Alegre, é um tempo muito grande. Com a nossa luta, com a nossa denúncia, com o nosso esforço para que essas pessoas não passem fome, né? Com as nossas campanhas de solidariedade. Imaginem se nós não estivéssemos na linha de frente dessa luta para garantir que, além do isolamento, palmas para o isolamento, para ampliação do isolamento, nós garantíssemos proteção social. Então, gente, acho que a gente vive numa espécie de encruzilhada, né? A gente colhe frutos de uma política acertada de isolamento, nós estamos salvando vidas, mas mesmo assim nós temos governos e administrações que se somam ao presidente da República nesse devaneio, né, de desisolar, né, de afrouxar o isolamento sem testagem. Para nós, a nossa luta deve ser, todo mundo quer sair de casa. Hoje foi meu pior dia, por exemplo, de isolamento, né? Eu fui acordada às 13h40 da manhã com 7 ligações das pessoas que vivem no apartamento da minha mãe, porque estourou um cano, minha mãe não acordava, eu achei que minha mãe tinha morrido, né? E não pude sair para resolver, não pude ir vê-la, né? Então, tá todo mundo cansado. Quem tem condições de ficar em casa econômica também tem filhos que querem ir para a escola, lida com um conjunto de dilemas, né? Tem que voltar a trabalhar. O Duca cancelou 15 shows, né? Então ninguém tá feliz com essa situação do isolamento social. Nós estamos felizes porque sabemos que estamos salvando vidas. E a vida é a única coisa que o dinheiro não compra, não traz de volta, né? A vida das pessoas que a gente ama não tem preço, não tem como devolver, não tem como rever. Então, a encruzilhada é sair, negligenciar ou proteger. Nós queremos proteger mais. Para proteger mais, nós precisamos garantir respiradores, testes. Os testes são o critério para diminuir o isolamento social e proteção social. Proteção social é municípios ajudando e lutando para que a renda básica seja paga, como nós estamos no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade das ações do presidente da República, mas é também mais do que isso.
é fazendo com que os seus recursos próprios sejam dirigidos para garantir alimentação, dignidade dos moradores de cada uma dessas cidades. Vejam bem, gente, quais são os serviços das administrações? Para aí que eu vou botar mais um ingrediente aqui. Ixi Maria, ixi Maria. Ah, agora vocês vão ver. Para aí. É uma sopa de beterraba. Esse é o caldo. Então, quais são... Deixa eu terminar de fazer essa parte aqui que tá tenso. Agora eu esqueci o que eu tava falando pra vocês. Você tava ouvindo, Duca? Pra me ajudar? Onde eu tava? Não, não estava. O que eu vou falar? Então, recebi uma resposta que nós não temos os dados novos do perfil epidemiológico do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. Então, nós precisamos garantir que medidas ousar... Ah, lembrei. Quais são os serviços essenciais das administrações municipais? É colocar placa nas esquinas com nome de rua? É colocar asfalto ou é garantir que recursos sejam utilizados para que pessoas não passem fome? Então, acho que nós temos que saber quais são as nossas prioridades nesse momento, né? Para que a gente esteja à altura do que o momento nos exige. Esse é o maior desafio da nossa geração, gente, né? É garantir o enfrentamento à pandemia e pensar em como nós vamos fazer um novo pacto social depois dela para garantir que ninguém fique para trás, para garantir que todas as mulheres e homens sejam vistos como importantes, né, com dignidade. Então, era isso, gente. Sabe que a gente tem muita aflição, né? Muito angustiante ver o que a gente está vivendo, não saber qual é o momento que isso tudo vai acabar, como isso tudo vai acabar, né? Tem sido muito difícil para todos e para todas. É um momento em que muitas pessoas, a maior parte das brasileiras e brasileiros vivem com muita dificuldade, sem saber o que vão fazer. Aqueles que vivem ali, né, da classe média baixa, perdendo, sabendo que não tem como continuar fazendo isso ou aquilo, porque são profissionais liberais, por exemplo. Outros tantos que vêm da informalidade, que conseguiam se sustentar a partir disso com muita dificuldade, vem tudo desmoronar. A gente tem acompanhado a situação das catadoras e dos catadores de resíduos sólidos, com a diminuição dos resíduos. Então, é um momento de muita dificuldade, né? Mas a gente precisa, à distância, estar juntos. Estar juntos é lutar a boa luta e a luta pelas causas corretas. Nesse momento é CPI já no Congresso, investigação, né? Fora Bolsonaro, com centralidade no Covid-19. Testes para diminuir isolamento. Sem testes, sem diminuir isolamento. Proteção social, renda básica emergencial já, sem burocracia. Por isso a ADI no Supremo Tribunal Federal. Mais proteção, né? Obrigatoriedade da nossa luta focar para que os municípios façam a sua parte na assistência social e invistam nisso. É hora de garantir comida na mesa. O povo tem pressa, quem tem fome tem pressa. O asfalto fica para depois. Essa para mim são as nossas lutas centrais nesse momento difícil que o nosso país, que as nossas cidades atravessam. Como vocês sabem, eu tenho conversado toda semana com o Armando Denegri, que é um importante pesquisador da área da saúde. Amanhã às 11 eu tenho essa conversa. Amanhã às 2 da tarde eu converso com Leonardo Boff, para minha felicidade e para minha alegria. Acho que vai ser um momento bem legal, bem importante, bem bonito das nossas lives, desses encontros que a gente tem feito, né, gente, de debate, de reflexão sobre a realidade do país. Quarta, eu converso com o Renato Meirelles. O Renato tem trazido informações muito relevantes com relação à situação das comunidades de periferia, das favelas do nosso país. Ele preside o Instituto Locomotiva e o Data Favela, um instituto especializado em pesquisa nas favelas, nesses grandes aglomerados urbanos. Deixa eu ver, não estou me lembrando agora. Eu sei que sexta-feira, dia 1º de maio, às 11 da manhã, eu tenho com a Tatiana Roque, que é vice-presidente da Rede Nacional de Renda Básica, de Renda de Cidadania. Às 5 da tarde tem aula com o professor Júlio Veloso, estou tentando me lembrar. A quinta-feira eu tenho uma plenária com a nossa turma aqui de Porto Alegre, não vou fazer as minhas lives. Então, é isso, gente. Uma boa semana para vocês. Uma semana de muita luta, né? Foco no Covid-19, a gente precisa salvar vidas, beleza? Vou terminar de fazer minha sopa, vou passar a receita pra vocês querem? Já que eu fiquei fazendo ela no ar, eu vou explicar.
É a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu já comi na Rússia, chama borscht. Não sei se é assim que fala ou não, mas é assim que eu vou falar, porque não tem ninguém. Ana Maria Prestes podia me ensinar a falar isso em russo. Ela é uma sopa de beterraba, então tu coloca ali 4 beterrabas numa panela para fazer um caldo, né? Eu aproveitei que eu tinha um chuchu em casa, botei junto, né? Porque ela é uma sopa que pode ter outras verduras, assim, então caldo das 4 beterrabas. Aí numa outra panela uma carne de sopa, né? Aqui a gente usa músculo, enfim. Né? Aí faz na panela de pressão essa carne e na outra panela as beterrabas. Depois, enquanto isso aí tá cozinhando, não sei se vocês têm mania de organização e limpeza como eu, já vai limpando, né? Vai cozinhando, limpando, limpando. Aí tu pica 4 cebolas, coloca num lado, pica cenoura, pode ser 3 cenouras, eu tinha uma cenoura grande só em casa. Um repolho, meio repolho, né? Eu tinha um repolhinho pequenininho, então botei ele inteiro. Aí, bom, tira da panela, caldo de carne tá pronto, beterraba tá pronto, pega aquela beterraba, pica, pega aquela carne se tu quiser, desfia e separa. Aí tu vai pegar a cebola, que é o que eu tô fazendo aqui agora, vai refogar a cebola. Quando a cebola estiver molinha, tu vai colocar a cenoura, tem uma ordem de cozimento, né? E tomate, eu botei tomate também, que eu tinha ali 2 tomates. Então eu não tô fazendo na proporção perfeita, né? Aí então tem a cebola, tem cenoura, tem tomate. Depois disso eu botei a carne. Agora, né, que eu já tô desligando a minha live e pegando, chamando o pessoal pra comer, eu vou justamente colocar o meu repolho e o chuchu que eu falei pra vocês que eu tinha colocado. Vocês querem saber se eu sempre cozinho bonitinho assim? Sim, eu tenho ascendente virgem, mania de organização. E agora eu tô colocando a beterraba pequenininha aqui pra refogar junto. Aí depois que isso estiver pronto, eu vou botar um pouquinho de sal. Acho que eu deixei cair uma coisa dentro do saleiro. Vamos fazer de conta que não. Não, só achei. Depois que isso aí estiver pronto, eu vou então despejar esse caldo, que é o caldo da beterraba e da carne junto. E aí, gente, a gente na hora de servir, pega uma colher de creme de leite, uma colher de sopa, não é pra misturar ali, tá? Uma colher de creme de leite, serve a sopa no prato e coloca essa colher dentro. Fica, ó, de outro mundo. É uma comida barata, né? Beterraba e caldo de carne. Dá pra usar a carne pra outra coisa, se vocês quiserem. Dá, isso aqui vai dar, eu vou levar uma porçãozinha pra minha mãe. Dá pra usar outras verduras que vocês tiverem em casa. Hoje eu fiz essa limpa na geladeira, eu tinha chuchu. Ela é assim, beterraba, cenoura, cebola, né? Eu botei tomate, que eu tinha um. Botei um chuchu que eu tinha também. Era isso. Obrigada, uma boa semana, boa luta, né? Foco no enfrentamento ao Covid-19, salvar vidas. A gente precisa garantir que os brasileiros e brasileiras mais vulneráveis vivam com dignidade, enfrentem a pandemia pra gente sonhar e construir um novo Brasil em que todos nós sejamos vistos com a mesma importância. Ninguém pode ficar pra trás, né, galera? Um beijo, uma boa semana. A gente se encontra. Até mais.